Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história todos. Com licença. Com licença. Com licença, murmurou Emma, tecendo ao redor de funcionários andando como tartarugas sonolentas. Primeiro dia no trabalho. E eu já estou atrasada. Em sua mão, ela equilibrava uma bandeja com 2 cafés. Um para ela, o outro para tentar impressionar o chefe que ela nem tinha conhecido ainda. Victor. O homem que, segundo rumores, tinha o charme do lula molusco e a doçura de um limão. Ela passou pela recepção, tentando sorrir para a jovem no balcão, mas seus saltos esquerdos escorregaram no chão brilhante. A bandeja pulou, e em seu reflexo para pegá-la, ela perdeu seu equilíbrio ainda mais. E como se fosse destino ou punição divina, bem na frente dela apareceu um homem alto, terno perfeitamente ajustado, expressão séria, andando como se até a gravidade se curvasse a ele. Victor. As 2 xícaras de café voaram, traçando um arco perfeito no ar, antes de aterrissar diretamente em seu peito e gravata. O líquido quente se espalhou, deixando uma mancha marrom em um terno que provavelmente custava mais de uns $1.000. O murmúrio na área da recepção parou. Até o guarda de segurança, rolando em seu telefone, olhou para cima como se esperando uma cena. Emma congelou, respirando rapidamente, seus olhos movendo-se da mancha em seu terno para o seu rosto. Victor baixou seu olhar para seu peito e então lentamente olhou de volta para ela. O silêncio entre eles parecia mais pesado que o tecido encharcado. Então, em um momento que só poderia ser chamado de suicídio profissional, ela deixou escapar. Antiquote. Pelo menos combina com seu terno. É latte premium, então não se preocupe. De quote. Um suspiro coletivo varreu o saguão. Victor franziu a testa, sua mandíbula tensa. Não parecia um homem acostumado a ouvir sarcasmo, muito menos a aceitá-lo. Você é quote. Ele começou, sua voz baixa, firme e cheia de irritação. Unquote. Você tem alguma ideia do que você acabou de fazer? Quote. Emma engoliu em seco. Eu derramei café no seu terno, mas tecnicamente eu aumentei seu valor. And quote. Café premium, sabe quote? Ela forçou um sorriso nervoso. Victor piscou lentamente, como se tentando decidir se ela era uma funcionária ousada ou alguém completamente fora de sua mente. Em quote, este é um terno feito sob medida da Itália. Ele custa mais do que seu salário anual. Quote, ela mordeu o lábio. Olhe pelo lado bom. Agora você está bem enviado isso. Uma onda de choque moveu-se através dos funcionários. Alguém no fundo murmurou um abafado. E quote? Oh, meu Deus, quote. Victor deu um passo à frente e Emma percebeu que ele era ainda mais intimidante de perto. O cheiro de café misturado com sua colônia cara era quase uma declaração de guerra oudactória. Em quote, seu nome em quote, ele ordenou. Em quote, Emma Reis, sua nova secretária. Em quote. Ele levantou as sobrancelhas e por um breve momento, algo quase imperceptível curiosidade cruzou seu olhar irritado. Primeiro dia perfeito e você já está na minha lista de assuntos urgentes. Emma tentou explicar. Eu estava apenas tentando ser legal trazendo café para você e para mim também, porque bem manhãs. Ela gesticulou, percebendo que ela estava acenando uma mão manchada de café. Ok, eu vou parar. Victor respirou fundo, claramente lutando por paciência. Vá ao meu escritório em 10 minutos e traga. Ele olhou para a bandeja no chão. Um pano. Ela piscou, incerta se ele estava sério ou se este era algum teste cruel. Certo, Bose. Quando ele se afastou, o murmúrio começou novamente. 2 estagiários começaram a sussurrar excitadamente e a recepcionista disse com um sorriso malicioso. 10 minutos e você já fez história. Emma tinha. Sim. Bem-vinda ao emprego dos sonhos, Reis. O elevador pareceu subir mais lentamente do que qualquer um na história da engenharia. Em cada andar, Emma revisitava o derramamento de café em sua cabeça, imaginando as possíveis consequências. Humilhação pública,
demissão imediata, tornando-se uma lenda do corredor, a garota que arruinou o terno do chefe. Quando ela finalmente chegou ao 27º andar, o corredor parecia um tribunal silencioso. A porta do escritório de Victor estava aberta, mas sua figura em pé de costas para ela, olhando pela janela, a fez hesitar. Entre, ele disse sem se virar. Ela deu 2 passos, segurando o pano como um escudo. Eu sinto muito pelo café. Foi um acidente. Eu realmente queria causar uma boa impressão. Ele virou lentamente. A mancha em seu terno ainda estava lá. Mas seu olhar não era apenas raiva. Era avaliação, como se ele estivesse estudando cada palavra e gesto. Impressão. Raise é algo que você faz com trabalho, não com. Ele olhou para seu peito. Late. Ela assentiu. Eu entendo. Então, eu acho que não devo trazer donuts amanhã. Victor não respondeu. Ele simplesmente caminhou até a mesa, pegou uma pasta e a colocou na frente dela. Trabalho para hoje. Vamos ver se você é melhor digitando do que servindo café. Emma pegou a pasta, mantendo seu queixo erguido. Eu sou ótima digitando e servindo café, também, quando o chão não está conspirando contra mim. Por um segundo, ela poderia jurar que viu o canto de sua boca ameaçar um sorriso, mas ele se foi tão rapidamente. Enquanto, você pode ir, enquanto, ele disse. E Reis enquanto, ele chamou enquanto ela já estava na porta. Enquanto, não derrame mais nada em mim. Enquanto, tudo bem, enquanto. Ela respondeu antes de sair. Enquanto ela fechava a porta, Emma sabia 2 coisas. Primeiro, ela não ia facilitar as coisas para aquele homem. Segundo, ele não ia facilitar as coisas para ela também. Emma chegou no 2º dia, determinada a provar que o incidente do café não havia sido nada mais do que um começo difícil. Mal sabia ela que Victor havia passado a noite inteira elaborando uma estratégia da qual qualquer general de guerra se orgulharia. Às 8h15 em ponto, o telefone em sua mesa tocou. Anne Quat Hayes, meu escritório agora. Quat. Sua voz veio pelo intercomunicador com o frio de um iceberg. Ela suspirou, endireitou sua blusa e caminhou pelo corredor, notando a forma como os funcionários a observavam com uma mistura de curiosidade e pena. Era como se eles estivessem assistindo alguém caminhar para seu próprio funeral. Quat, sente-se, Quat. Victor ordenou sem levantar o olhar de um documento que parecia mais importante que a paz mundial. Emma sentou-se, mãos dobradas em seu colo, esperando pelo veredito. Eu tenho algumas tarefas para você, Quat. Ele começou, finalmente levantando seu olhar com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Quat, primeiro, eu preciso que você organize todos os arquivos dos departamentos financeiros alfabeticamente. Então por data, então por relevância, prazo, meio-dia em Quat. Emma piscou. Em Quat. Senhor Langston, há mais de 1000 documentos. Seu problema, em Quat. Ele interrompeu, fingindo ler novamente. E eu preciso de um relatório detalhado sobre a produtividade dos funcionários do 3º andar, para hoje também. Hoje 5, e eu preciso, ele pausou dramaticamente, claramente saboreando o momento. Um clipe de papel prateado. Apenas um, Emma franziu a testa. Um clipe de papel prateado. Exatamente. Não ouro, não branco, não cromo. Prata para uma apresentação extremamente importante. Ela ficou em silêncio por alguns segundos processando. Posso perguntar para quê? Não, você pode ir. Emma deixou seu escritório com uma expressão em algum lugar entre descrença e determinação. No elevador, ela murmurou para si mesma. Em Quat, você quer guerra, você terá guerra, Quat. 2 horas depois, Victor estava chegando em seu escritório quando ele ouviu um barulho estranho vindo de dentro. Algo metálico, como alguém derramando moedas. Curioso, ele rapidamente abriu a porta. Emma estava em pé, na frente de sua mesa, sorrindo como um gato que tinha acabado de descobrir onde o peixe estava escondido.
A mesa de Victor estava completamente coberta em clipes de papel prateados, milhares deles espalhados como confete brilhante. Em quote, eu trouxe tudo o que pude encontrar. Você pode escolher o melhor, quote. Ela disse tão casualmente como se tivesse trazido a ele uma xícara de café. Quote. Não precisa me agradecer, quote. Victor congelou na porta, sem palavras. No meio da mesa, entre os clipes de papel, estava uma nota manuscrita. Em quote. Espero que um destes funcione para sua apresentação extremamente importante. Quote. Em quote. Reis, o que é isso? O clipe de papel prateado que você pediu? Quote. Ela respondeu mantendo seu sorriso sarcástico. Alguns funcionários começaram a se reunir discretamente em frente à parede de vidro, sussurrando excitadamente. Victor olhou para a mesa e então para Emma, então de volta para a mesa. Algo entre irritação e descrença cruzou seu rosto. Quote. Como você conseguiu tantos clipes de papel prateados? Eu os peguei emprestados de alguns escritórios no prédio. Quote. Todos ficaram mais do que felizes em ajudar quando ouviram que era para Victor Langston e o relatório de produtividade. Emma puxou uma pasta de debaixo de seu braço e a colocou no único canto desorganizado da mesa, feito com gráficos coloridos e tudo. Acontece que o terceiro andar é 23% mais produtivo quando eles têm acesso a bom café e música ambiente. Achado interessante. Victor folheou a pasta rapidamente e, para sua própria surpresa, a encontrou impecavelmente organizada e detalhada, e os arquivos financeiros classificados alfabeticamente, cronologicamente e por relevância. Era muito fácil. Então eu também adicionei categorias por cor de capa e por espessura do documento. Você nunca sabe quando isso pode ser útil. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de clipes de papel deslizando da mesa quando Victor tentou se apoiar nela. Você fez tudo isso em uma manhã e ainda teve tempo para almoçar, ela disse, verificando seu relógio. A propósito, eu trouxe sanduíches para a equipe. Eles estão na cozinha caso alguém esteja interessado. Um murmúrio excitado se espalhou entre os funcionários curiosos. Victor respirou fundo, claramente recalculando sua estratégia. Amanhã eu quero minha mesa limpa e café. Café regular, claro, chefe. Quando Emma saiu, Victor estava sozinho com seus 10.000 clipes de papel prateados, completamente fora de seu controle. Na manhã seguinte, Victor entrou no escritório esperando encontrar uma mesa impecável e uma xícara de café fumegante esperando por ele. Em vez disso, ele encontrou uma bandeja de donuts arranjados como uma peça de arte. Eles não eram donuts comuns. A cobertura em cada um formava uma letra e juntos eles soletraram uma mensagem. Líderes inspiram. Chefe é azedo. Victor ficou ali olhando para a obra-prima açucarada quando Emma apareceu na porta. Bom dia. Eu pensei que você poderia usar um pouco de açúcar para adoçar seu humor. Langston, os donuts são de uma padaria francesa. Gourmet. Eu imaginei que eles se adequariam ao seu gosto refinado. Victor pegou um dos donuts, notando a perfeição da cobertura. Você decorou estes? Eu passei 2 horas na padaria, ensinando ao padeiro. Ele disse que nunca tinha feito donuts com mensagens motivacionais antes. Motivacional é uma técnica de liderança moderna. Doces inspiradores. Eu li sobre isso em um artigo da Harvard Business Review. Victor deu uma mordida, e embora ele tentasse manter uma expressão séria, ele teve que admitir que estava delicioso. E o café? Oh, eu pensei que você estava fazendo uma desintoxicação de cafeína. Eu li em algum lugar que executivos estão adotando hábitos mais saudáveis. Ela saiu da sala, deixando Victor irritado, sozinho com seus donuts filosóficos e seu café descafeinado. Lá embaixo, na recepção, as coisas estavam excepcionalmente animadas. Funcionários estavam reunidos em pequenos grupos, sussurrando excitadamente. Liam, o guarda de segurança, tinha montado um quadro de cama onde as pessoas podiam adivinhar o dia exato em que Emma seria demitida. Eu estou apostando na sexta-feira, disse Clara da TI.
Ninguém consegue durar 5 dias fazendo Langston parecer um tolo. Eu não sei, murmurou Ethan do marketing. Ela parece estar se divertindo. E honestamente, ele também. O que você quer dizer? Você não notou? Ontem, ele riu quando ela saiu com os clipes de papel. Eu vi isso através do vidro. Victor Langston não ri. Clara balançou a cabeça. Na melhor das hipóteses, ele sorri quando está demitindo alguém. Liam, observando de seu posto, adicionou outra aposta ao quadro. Segunda-feira, Clara da TI. Mas o que ninguém notou foi Victor em pé lá em cima, assistindo a cena através das câmeras de segurança. E o que absolutamente ninguém viu foi o sorriso genuíno que ele escondeu atrás da mão enquanto mordia seu segundo donut da manhã. A guerra tinha oficialmente começado, e pela primeira vez em anos, Victor estava se divertindo no trabalho. Mais tarde, a sala de reuniões no 33º andar da Langston Enterprises nunca tinha parecido tão tensa. 5 grandes investidores, o tipo que decide o destino de uma empresa durante o café da manhã, estavam sentados ao redor da mesa de mogno. Enquanto Victor ajustava sua gravata pela terceira vez em 2 minutos, seu terno estava impecável como sempre. Cada vinco era nítido, cada botão polido à perfeição. A aura de eu sei tudo que ele havia cultivado ao longo dos anos estava firmemente no lugar, como uma armadura invisível. Quad. Senhores e Quad. Victor começou, clicando no controle remoto para iniciar a apresentação. Aniquad. Os números do último trimestre mostram um crescimento de 15% em todas as áreas estratégicas. Quad. Em Quad. Edward Thornton, um investidor de cabelos gays com óculos de aro dourado, folheou alguns papéis com uma expressão focada. Ao lado dele, Sophia Lynn tomou notas em um tablet, enquanto os outros 3 homens estudavam a tela com atenção profissional. Impressionante, Langston. Thornton disse. Quad. Estes resultados excedem nossas projeções iniciais. Quad. Victor sorriu. O tipo de sorriso que ele reservava para vitórias garantidas, eficiência é nossa marca registrada. Cada membro da equipe é cuidadosamente escolhido para maximizar a produtividade. Naquele momento, a porta abriu e Emma entrou carregando uma bandeja de café e usando uma expressão apologética. Desculpe interromper, ela disse, colocando xícaras na frente de cada investidor com a graça de alguém que tinha praticado o movimento 1000 vezes. Victor a observou pelo canto do olho, a irritação subindo em sua garganta. Ela não deveria estar aqui. Não durante uma reunião tão importante. Esta é nossa nova secretária Nicot. Ele disse em um tom que conseguiu ser tanto uma introdução quanto uma demissão. Ela ainda está se adaptando aos nossos questionáveis padrões de eficiência. Emma pausou no meio do movimento enquanto entregava café para Sophia Lynn. Por um momento, o silêncio na sala foi mais pesado que o ar antes de uma tempestade. E quot, questionável em quot, ela repetiu com um sorriso que parecia muito inocente para ser genuíno. Em quot. Nada pessoal, em quot. Reis, apenas uma observação sobre o processo de ajuste. Os investidores trocaram olhares discretos. Thornton levantou uma sobrancelha, claramente intrigado pela dinâmica se desenrolando diante dele. Emma terminou de servir o café e, em vez de sair discretamente como Victor esperava, ela caminhou até a tela de apresentação. Posso fazer uma observação sobre estes números, Sr. Langston? Victor sentiu um arrepio em seu estômago. Reis, isso não é apropriado. É só que, ela continuou, apontando para um gráfico na tela. Isto diz que tivemos 15% de crescimento, mas se considerarmos os dados que recebi do Departamento de Finanças ontem, o número correto seria 12. O silêncio na sala mudou. Não era mais de expectativa. Era surpresa. Victor olhou para a tela, então para Emma, então para os investidores que agora estavam dando sua total atenção à jovem secretária de eficiência questionável. Você tem certeza disso? Perguntou Sophia Lynn com curiosidade genuína. Emma puxou uma pasta que ela tinha discretamente colocado em uma cadeira próxima. Eu tenho os relatórios originais bem aqui.
O erro está na soma dos números do terceiro trimestre. Alguém arredondou alguns decimais que, quando somados, inflaram o resultado final. Ela abriu a pasta e, para o crescente horror de Victor, começou a mostrar uma apresentação improvisada, completa com gráficos coloridos e tabelas bem organizadas que faziam seus números parecerem amadores. Quote, veja, quote, ela disse, apontando para um gráfico desenhado à mão que era impressionantemente detalhado. Quote, se separarmos os resultados por departamento e ajustarmos as margens de erro, o crescimento real é de 12 pontos e quote, sendo ainda um excelente resultado, mas mais realista. Thornton inclinou-se para frente estudando os papéis que Emma tinha espalhado sobre a mesa. Estes cálculos estão corretos? Eu posso garantir que sim. Eu passei 3 horas ontem verificando cada número porque eu acredito que a transparência constrói mais confiança do que exagero. Victor sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Não apenas Emma tinha publicamente corrigido seus números, mas ela tinha feito isso com uma elegância que tornava a situação ainda mais humilhante. Interessante, observou Daniel Rivera, outro investidor. Quantos anos de experiência você tem em análise financeira, senhorita Reis? Emma Reis, e honestamente nenhuma. Meu diploma é em comunicações, mas números não mentem. Não importa quem esteja lendo eles. Foi quando aconteceu. Thornton começou a rir. Não uma risada educada, mas uma risada genuína que ecoou pela sala de conferências como um trovão. Quote, minha nossa quote, ele disse, limpando seus olhos com um lenço. Esta garota vale mais do que qualquer ação em sua empresa, Langston. Os outros investidores sorriram, claramente entretidos. Sophia Lynn folheou os gráficos de Emma com aprovação óbvia. Victor estava dividido entre querer se esconder debaixo da mesa e puxar Emma para um brinde. Sua irritação era real, mas havia algo mais, algo que ele se recusava a reconhecer como admiração. Bem, Anecott, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Anecott, eu peço desculpas pela interrupção não planejada. Quote. Interrupção? Quote. Thornton balançou a cabeça. Aquilo foi esclarecimento. Eu pegaria números honestos sobre fantasias coloridas qualquer dia. Emma começou a recolher seus papéis. Eu vou deixar vocês continuarem sua reunião em paz. Eu só queria ter certeza de que todos tinham a informação correta. Espere, disse Sophia Lynn. Você fez estes gráficos você mesma. Sim, eu usei Excel básico e um pouco de criatividade com as cores. Quanto tempo levou você? Emma pensou por um momento. Cerca de 2 horas ontem à noite depois do trabalho. Rivera assentiu. Impressionado. Langston, você pode ter encontrado um diamante bruto. Victor observou Emma seguir para a porta e, por um momento, seus olhos se encontraram. Havia desafio nos dela, mas também algo como uma pergunta silenciosa. Quote, você ainda acha minha eficiência questionável? Obrigado pela correção, Reis, quote. Ele disse, sua voz saindo mais áspera do que o pretendido. Sempre ao seu serviço, quote. Chefe, quote. Quando a porta fechou atrás dela, Thornton virou-se para Victor com um sorriso malicioso. 15 anos investindo em empresas e eu nunca vi uma secretária corrigir o CEO em público com tanta classe. Ou você a promove ou eu a contratarei. Victor forçou uma risada. Ela ainda está em seu período de teste. Se eu fosse você, eu tornaria isso permanente antes que ela percebesse seu próprio valor. O resto da reunião continuou sem incidentes, mas Victor mal conseguia se concentrar. Sua mente estava ocupada processando o que tinha acabado de acontecer. Emma não tinha apenas desafiado ele em público. Ela tinha feito isso com habilidade, inteligência e uma confiança beirando a audácia. Quando os investidores finalmente saíram, Victor ficou sozinho na sala, olhando para os gráficos que Emma tinha esquecido na mesa. Eles não eram apenas precisos, eles eram brilhantes. Pela primeira vez em anos, alguém o tinha completamente desequilibrado. E a parte mais perturbadora era que ele não sabia mais se queria vingança
ou descobrir que outras surpresas Emma Hayes tinha na manga. 3 dias tinham se passado desde o incidente na sala de conferências, e Emma estava começando a notar coisas às quais ela não tinha prestado atenção antes. Sim, funcionários riam mais quando ela estava por perto, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que persistia mesmo em momentos mais leves. Era quinta-feira, quase 7h da noite, quando ela decidiu ficar até tarde para terminar alguns relatórios. O prédio estava quase vazio, com apenas o zumbido do ar-condicionado e o som distante de um aspirador quebrando o silêncio. Rosa, da equipe de limpeza, estava empurrando seu carrinho pelo corredor quando Emma a cumprimentou. Oi, Rosa. Trabalhando até tarde esta noite. A mulher, que parecia estar em seus 50 segundos, sorriu, mas Emma notou que o sorriso não alcançou seus olhos. Eu sempre trabalho até tarde, querida. Desde que eles cortaram nossa equipe, cada um de nós tem que cobrir 2 andares. Emma parou de digitar. Eles cortaram a equipe. Rosa olhou ao redor como se com medo de que as paredes pudessem estar ouvindo. 6 meses atrás, o Sr. Tech Langston disse que era para otimizar custos. Eles também cortaram nosso plano de saúde. Agora nós só temos o básico. O plano de saúde costumava ser bom, cobria odontologia, óculos, esse tipo de coisas. Agora, ela encolheu os ombros, resignada. Nós nos viramos. Emma sentiu um aperto em seu peito. E os outros funcionários, houve cortes para eles também? Rosa baixou sua voz ainda mais. O 3º andar perdeu seu vale-refeição. A equipe de TI não recebe mais vales de transporte e não há mais lanches na cozinha depois das 3h da tarde. Por quê? Corte de custos, ou assim eles dizem. Emma ficou quieta, processando a informação. Enquanto Victor provavelmente gastou mais em um terno do que Rosa ganhava em 2 meses. Funcionários estavam perdendo benefícios básicos. Rosa, posso te perguntar algo? Por que vocês todos não reclamam? A mulher riu, mas não havia humor no som. Reclamar para quem? Querido Sr. Langston não é exatamente conhecido por aceitar sugestões. Os empregos não são fáceis de conseguir agora. Nós aguentamos isso. Naquela noite, Emma foi para casa com um nó no estômago. Ela tinha pensado que Victor era apenas um chefe arrogante e difícil. Mas descobrir que ele estava cortando benefícios de pessoas que mal se viravam, enquanto ele desfilava ao redor internos italianos, mudou tudo. Na manhã seguinte, Emma chegou ao trabalho 2 horas cedo. Ela tinha uma missão. Às 8, quando os primeiros funcionários começaram a chegar, eles encontraram uma cena incomum na cozinha do escritório. Emma estava lá, usando um avental improvisado feito de toalhas de papel, distribuindo doces frescos e café de verdade. Não o líquido amarronzado que a máquina geralmente produzia. Bom dia, Clara. Ela cumprimentou a mulher da TI, oferecendo um doce ainda quente. Café da manhã especial hoje. Clara pegou o doce, parecendo desconfiada. O que é isso? Operação Sorriso, Emma disse com uma piscadela. Hoje todos comem bem. Cada doce veio com uma nota anexada. Clara abriu o dela e leu em voz alta. Mantenha-se forte. Hoje você não tem que fingir que gosta dele. Ela caiu na gargalhada. Emma, você é louca. Em minutos, a cozinha estava cheia de funcionários, todos rindo de suas notas. Ethan, do marketing, riu tanto do dele que quase engasgou com seu café. Lembre-se, ele pode ser seu chefe, mas você é quem realmente mantém esta empresa funcionando. Ele leu em voz alta. Quad. Onde você conseguiu estes doces? Eu tenho meus contatos em Quad. Emma respondeu misteriosamente. Na verdade, ela tinha levantado às 5 da manhã para ir à padaria de sua vizinhança e convencer o proprietário a aceitar um pedido especial. Nathan, da contabilidade, segurou sua nota como se fosse um tesouro. Ed Quad. Hoje um bom dia para pedir um aumento. O Quad. Um Quad. Ou pelo menos para adicionar açúcar extra ao seu café. Quad. Ele balançou a cabeça. Quad. Impressionado. Você realmente fez isso para todos.
Você merece, Marlo, quote. Emma disse simplesmente, em quote, você trabalha duro e mantém este lugar funcionando. É o mínimo que posso fazer. Quote. Rosa apareceu na porta da cozinha, ainda em seu uniforme de limpeza. E Emma imediatamente ofereceu a ela 2 doces, um para você e um para a LSI, ela disse, referindo-se à colega de trabalho de Rosa. Quando Rosa leu sua nota, seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada por manter nosso local de trabalho limpo e acolhedor. Você é vista e apreciada, Emma. Rosa sussurrou. Ei, sem choro na cozinha, Emma disse, dando à mulher um abraço rápido. Regras da casa. O burburinho na cozinha aumentou. Funcionários de outros andares começaram a aparecer, atraídos pelo cheiro de comida de verdade e pelo som de risadas. Em minutos, o que deveria ser um simples café da manhã tinha se transformado em uma pequena festa improvisada. Foi quando Victor apareceu. Ele parou na porta da cozinha, observando a cena com uma expressão que misturava confusão e suspeita. Conversas animadas, sorrisos genuínos, funcionários que geralmente mal diziam olá, compartilhando mesas e piadas. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou a tagarelice como uma lâmina fria. O silêncio foi instantâneo, como se alguém tivesse apertado o botão mudo na vida real. Emma virou, ainda segurando uma bandeja de doces, e sorriu como se nada fora do comum estivesse acontecendo. Bom dia, Sr. Fico Langston. Quer um doce? Os de presunto e queijo. Victor olhou para a bandeja, então para os rostos dos funcionários, que agora pareciam crianças pegas fazendo algo que não deveriam. Ei, meu escritório agora. Claro, ela respondeu, colocando a bandeja no balcão. Aproveitem todos. Tem muito mais. Ela começou a caminhar em direção à porta, mas Victor a interceptou no corredor. O que exatamente você pensa que está fazendo? Café da manhã? Ela disse como se a resposta fosse óbvia. Isto não é café da manhã. Isto é se importar com o reconhecimento dos funcionários. Humanidade básica. Victor respirou fundo, claramente lutando para manter a compostura. Você não pode simplesmente aparecer aqui e mudar a dinâmica do escritório. Por que não? Está funcionando. Funcionando? Ele repetiu, incrédulo. Você transformou a cozinha em um circo. Eu transformei a cozinha em um lugar onde as pessoas se sentem valorizadas. Ela corrigiu. Talvez seja por isso que você não reconhece. Victor abriu sua boca para responder, mas Emma já estava indo embora. Desculpe, ela chamou por cima do ombro. Eu tenho que salvar um estagiário de um grampeador. O quê? Evan das finanças. Ele está tentando grampear um relatório há 20 minutos. Mas o grampeador está emperrado e ele é muito tímido para pedir ajuda. Se eu não intervir logo, ele vai ter um colapso nervoso. E com isso, ela desapareceu pelo corredor, deixando Victor parado lá, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele olhou de volta para a cozinha, onde os funcionários tinham retomado suas conversas. Embora em tons ligeiramente mais silenciosos, o cheiro dos doces ainda pairava no ar, misturado com algo que ele não conseguiu identificar de imediato. Depois de alguns segundos, ele percebeu o que era. Felicidade genuína. Victor retornou ao seu escritório, mas ele passou a manhã inteira olhando pela janela em direção ao andar de baixo, observando funcionários que pareciam diferentes, mais leves, mais humanos. E no fundo de sua mente, uma pergunta persistente continuava a martelar. Quando foi a última vez que ele tinha realmente prestado atenção nas pessoas que faziam sua empresa funcionar? A resposta o incomodou mais do que ele queria admitir. Na segunda-feira seguinte, depois do que os funcionários tinham começado a chamar de rebelião dos doces, Victor entrou no escritório com uma determinação que beirava a obsessão. Emma Reis tinha cruzado uma linha. E ele precisava recuperar o controle antes que ela transformasse sua empresa em algum tipo de acampamento de verão corporativo. Às 10 da manhã, ele a chamou em seu escritório. Emma entrou com sua facilidade usual,
carregando uma xícara de café e um bloco de notas, como se fosse apenas mais uma reunião de rotina. Annie Quat, sente-se, Quat, Victor disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Ela sentou, cruzou as pernas e esperou, sua expressão uma de curiosidade inocente, na qual ele estava começando a desconfiar profundamente. Victor abriu uma gaveta e puxou uma pasta, colocando-a na mesa com mais força do que o necessário. Quat, eu quero falar sobre este documento, Quat, Peter. Emma inclinou-se para a frente para uma olhada melhor. Era um relatório financeiro detalhado sobre cortes de benefícios dos últimos 6 meses. Exatamente o tipo de informação que você tinha usado para sua Operação Sorriso. E o que tem? É confidencial. Como você conseguiu? Emma recostou-se em sua cadeira, um pequeno sorriso brincando no canto de sua boca. Defina informação confidencial restrita à alta gerência. Victor respondeu, seu tom frio o suficiente para gelar o café dela. Oh, eu vejo. Então, quando Rosa me diz que ela perdeu seu plano de saúde, ou quando Ethan menciona que ele não tem mais vale-transporte, isso é informação da alta gerência, a mandíbula de Victor se apertou. O que funcionários fazem em suas vidas pessoais não é da sua conta. Suas vidas pessoais, Emma repetiu, sua voz subindo um tom. Sr. Langston, você cortou benefícios básicos de pessoas que mal conseguem pagar o aluguel. Isso não é vida pessoal. Isso é sobrevivência. Estas são decisões administrativas necessárias para manter a empresa competitiva. Competitiva. Ela abriu seu bloco de notas e verificou algumas anotações. A empresa obteve um lucro de 23 milhões no último trimestre. Você sabe quanto custaria para manter os benefícios que você cortou? 300 mil por ano. Victor ficou em silêncio, surpreso pela precisão de seus números. Como você matemática básica? Eu peguei os dados da folha de pagamento, calculei o custo dos benefícios e comparei com os relatórios de lucro. Você não precisa ser alta gerência para somar a 2 e 2. Você não está autorizada a acessar dados da folha de pagamento. M de lado e fechou o caderno. Você não precisa de prova. Você se incrimina todo santo dia. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer um que eles já tivessem compartilhado. Não era o silêncio constrangedor do primeiro dia, nem o silêncio tenso de suas provocações. Era algo mais denso, carregado com uma eletricidade que fazia o ar na sala parecer mais pesado. Victor olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez, desde que ela tinha invadido sua vida como um furacão de café derramado e respostas afiadas. Havia determinação em seus olhos. A Quat, sim, mas também algo que ele não conseguia decifrar. Era desapontamento? Quat. Em Quat, por que você se importa tanto? Quat, ele perguntou, sua voz mais baixa, mais pessoal do que ele pretendia. Emma manteve seu olhar por um longo momento antes de responder. Em Quat, porque alguém tem que se importar. E aparentemente você esqueceu como pai, Quat. Ela se levantou, alisou sua saia e caminhou até a porta. Antes de sair, ela virou uma última vez. Você sabe a diferença entre um líder e um chefe, Sr. Port Langston? Um líder cuida das pessoas que os seguem. Um chefe apenas conta o dinheiro que eles fazem. Com isso, ela saiu, deixando Victor sozinho com seus pensamentos e um sentimento estranho em seu peito que ele se recusava a nomear. Naquela noite, Victor ficou no escritório muito além de seu horário usual. Não porque havia trabalho urgente, mas porque ele não conseguia parar de pensar sobre a conversa deles naquela manhã. As palavras de Emma ecoavam em sua mente como um eco teimoso. Ele tentou se convencer de que ela estava errada, que suas decisões eram puramente profissionais e necessárias. Mas toda vez que ele pensava sobre os rostos dos funcionários durante a Operação Sorriso, genuinamente felizes pela primeira vez em meses, algo dentro dele se retorcia desconfortavelmente. Na manhã seguinte,
Emma chegou ao trabalho para encontrar um envelope branco em sua mesa. Sem nome do remetente, apenas o dela, escrito em caligrafia elegante e masculina, que ela reconheceu instantaneamente. Dentro havia um cartão simples com apenas uma linha. Jantar 8 p.m. Abaixo, o endereço de um restaurante que ela sabia ser extremamente caro, o tipo de lugar onde pessoas reservavam mesas com 2 meses de antecedência e onde o Matraday conhecia clientes por nome e conta bancária. Emma virou o cartão procurando por mais. Nada. Nenhuma razão, nenhum contexto, nem mesmo uma assinatura, embora ela soubesse exatamente quem o tinha enviado. Enquanto. Sério enquanto, ela murmurou para si mesma. A manhã inteira ela tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando ao convite. E quote, era uma tentativa de intimidação, uma armadilha profissional, ou algo completamente diferente. Quote, em quote. Olivia da contabilidade passou por sua mesa na hora do almoço. Quote, você está bem? Você parece distraída, apenas pensando sobre uma decisão complicada. Quote. Emma respondeu. Quote, relacionado ao trabalho? Quote. Emma olhou para o envelope que ela tinha guardado em sua gaveta. Honestamente, eu não tenho ideia. Naquela tarde, ela tentou ler as intenções de Victor observando seu comportamento. Ele passou por sua mesa 3 vezes em 2 horas, cada vez com alguma desculpa sobre documentos ou relatórios. Mas ele nunca mencionou o jantar. Na verdade, ele mal fez contato visual. Às 4, Evan, o estagiário tímido das finanças, apareceu com uma pilha de papéis. Quote, Emma, você poderia me ajudar com esses grampos novamente? Eu sei que é bobo, mas claro, Evan, ela disse grata pela distração. Enquanto ela desentupia o grampeador, ela notou Victor parado na porta da sala de arquivos, observando. Quando seus olhos se encontraram, ele rapidamente desviou o olhar, fingindo estar profundamente interessado em uma planta que estava lá há 3 anos. Às 5h30, com a maioria dos funcionários gone, Emma ainda estava em sua mesa, olhando para o envelope. O restaurante era elegante, caro, definitivamente não o tipo de lugar para discutir relatórios de produtividade. Ethan passou, jaqueta sobre seu braço. Ficando até tarde. Apenas terminando algumas coisas. Ela mentiu. Problema no paraíso corporativo. Emma riu, apesar da tensão. Algo assim. Quando Ethan saiu, ela estava sozinha no andar com apenas o zumbido distante dos elevadores e o zumbido do ar-condicionado. Victor ainda estava em seu escritório. Ela podia ver a luz acesa através da porta de vidro. Às 6h15, ele finalmente saiu, passou por sua mesa e parou. Quote, boa noite, Reis. Boa noite, Sr. Langston. Quote. Ele hesitou por um momento, como se prestes a dizer algo mais, mas apenas assentiu e seguiu para o elevador. Emma esperou até o som do elevador desaparecer completamente antes de abrir a gaveta e pegar o envelope novamente. Ela virou-o em suas mãos, sentindo o peso do papel caro e a textura suave do cartão. Ela ainda poderia chegar ao restaurante se quisesse. A pergunta era, ela queria? Por um lado, poderia ser uma armadilha Victor tentando conseguir algo sobre ela, ou pior, tentando humilhá-la em público. Por outro lado, havia algo na maneira como ele tinha hesitado antes de sair. Algo na qualidade do silêncio entre eles na manhã anterior que sugeria motivos muito mais complicados. Às 7h50, Emma estava em frente ao espelho no banheiro feminino, retocando seu batom e se perguntando se ela estava tomando a decisão mais inteligente ou a mais estúpida de sua vida. A única maneira de descobrir era ir. Emma chegou ao Liberarden às 8h05, 5 minutos atrasada deliberadamente. Ela tinha se aprendido que aparecer muito cedo em situações incertas poderia ser visto como ansiedade, ou pior, muito interesse. O restaurante era exatamente o que ela esperava. Iluminação suave, mesas cobertas com linho branco, garçons movendo-se como dançarinos silenciosos,
e um menu que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal. O tipo de lugar onde pessoas ricas traziam outras pessoas ricas para impressionar ainda mais pessoas ricas. Eu tenho uma reserva, ela disse ao Matra Day, um homem de meia-idade com um sorriso profissional perfeitamente praticado. Nome Mahissed. Victor não tinha dado a ela nenhum detalhe sobre a reserva. Langston, ela tentou. Ah, sim. Mesa para 6. Sr. Langston já chegou junto com os outros convidados. 6 pessoas. Emma sentiu seu estômago afundar. Ela tinha se preparado para um jantar tenso entre 2 adversários corporativos, não para uma reunião de negócios disfarçada. O Matral a conduziu pela sala de jantar principal até uma mesa redonda perto das janelas, oferecendo uma vista espetacular da cidade brilhante. Victor estava lá, impecável em um terno azul marinho, falando animadamente com 4 pessoas. Emma não reconheceu 2 homens de meia-idade, uma mulher elegante e um jovem que parecia ter a idade deles. Quando Victor a viu se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Não era o sorriso sarcástico que ele guardava para suas provocações, nem o polido que ele usava em reuniões. Era genuíno, caloroso, quase encantador. Emma, ele se levantou, estendendo sua mão como se ela fosse a convidada de honra. Eu estou tão feliz que você pôde vir. Todos, esta é Emma Reis, nossa diretora de desenvolvimento estratégico. Diretora de desenvolvimento estratégico. Emma manteve sua expressão neutra enquanto cumprimentava os estranhos, mas fez uma nota mental para ter uma palavra com Victor sobre esta promoção súbita e fictícia. Jonathan Lin, Lin Industries, disse o primeiro homem, apertando sua mão firmemente. Laura Bennett, consultora financeira, apresentou a mulher elegante. Samuel Lin, filho de Jonathan, disse o jovem com um sorriso amigável. E eu sou Carlos Rivera da Rivera e Associados em Quad. O segundo homem adicionou. Emma pegou o assento que Victor puxou para ela, ainda tentando entender a dinâmica da noite. Pelo que ela pôde recolher da conversa, eles eram todos clientes importantes ou potenciais parceiros de negócios. Emma foi instrumental na reestruturação de nossos processos internos. Victor continuou, derramando vinho de uma garrafa que provavelmente custava mais do que seu salário semanal. Suas ideias inovadoras aumentaram nossa eficiência em mais de 20%. Ela quase engasgou com seu vinho, eficiência impulsionada por suas ideias. O mesmo homem que tinha passado uma semana tentando fazê-la desistir, estava agora praticamente criando uma biografia profissional inteira para ela. Impressionante, Laura observou. Seu histórico é em negócios? Emma lançou um rápido olhar para Victor, que a estava observando com uma expressão expectante e ligeiramente divertida. Na verdade, meu diploma é em comunicações, ela respondeu honestamente. Mas eu acredito que a eficiência organizacional tem muito a ver com comunicação clara e compreensão das necessidades das pessoas. Uma perspectiva interessante, Jonathan Lin disse. Você poderia elaborar? Emma respirou fundo. Se Victor queria jogar este jogo, ela jogaria. Bem, eu descobri que a maioria dos problemas de produtividade em empresas não vem de sistemas quebrados ou falta de recursos, mas de má comunicação entre gerência e equipe. Quando pessoas se sentem ouvidas e valorizadas, elas naturalmente trabalham melhor. E como você implementou isso na Langston Enterprises? Carlos perguntou, claramente interessado. Emma olhou para Victor, que agora parecia genuinamente curioso para ouvir sua resposta. Nós começamos com pequenos passos, cafés da manhã comunitários, reconhecimento por trabalho individual, transparência e tomada de decisões. Ela tomou um gole de vinho e, claro, revisando políticas que estavam prejudicando o moral da equipe. Victor quase engasgou com seu vinho. Políticas. Jonathan inclinou-se, interessado. Cortes desnecessários a benefícios básicos. Por exemplo, nós descobrimos que o custo-benefício de mantê-los era muito melhor do que pensamos inicialmente. O olhar que Victor lhe deu poderia ter derretido o gelo em um copo de água,
Mas ela sorriu inocentemente e continuou. De fato, foi o próprio Sr. Langston quem insistiu na revisão. Ele disse que preferia ter funcionários motivados a alguns milhares extras no banco. Muito sábio, Laura concordou. Funcionários desmotivados custam muito mais a longo prazo. Exatamente o que pensamos, Eriquot. Emma disse, erguendo sua taça em direção a Victor com um sorriso angelical. O resto do jantar correu surpreendentemente bem. Emma descobriu que era boa em falar sobre estratégias de negócios quando podia ser honesta sobre suas opiniões, e o cliente parecia genuinamente impressionado com suas ideias. Victor, por sua parte, estava no que ela só podia descrever como o modo príncipe educado, charmoso, atencioso, charmoso e ocasionalmente até engraçado. Entre o prato principal e a sobremesa. Samuel Lynn observou, Quot, vocês dois formam uma grande equipe. É raro ver esse tipo de química entre um CEO e um diretor de desenvolvimento. Do Quot, Emma quase riu. Em Quot, química? Quot, eles tinham passado as últimas 2 semanas em uma guerra psicológica corporativa. Quot, o segredo em Quot. Victor disse com um olhar malicioso, Quot é encontrar alguém que não tenha medo de discordar de você e que não seja facilmente impressionado por ternos caros. Quot. Emma adicionou, arrancando risadas ao redor da mesa. Foi quando o telefone de Victor tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou completamente. Em Quot, com licença, em Quot, ele disse levantando-se. Quot, é urgente. Eu preciso atender isso. Quot. Ele se afastou da mesa falando em voz baixa. Emma pôde perceber pela sua linguagem corporal que algo sério estava acontecendo. 5 minutos depois, Victor retornou com uma expressão tensa. Em Quot, todos, eu sinto muito, mas eu tenho que ir. Emergência na fábrica de Chicago, em Quot. Ele pegou sua jaqueta da cadeira. Em Quot, Emma, você pode, Quot. Claro, ela disse, embora ela não tivesse certeza do que estava concordando. Ótimo. Obrigado a todos pela noite. Jonathan, nós falaremos segunda-feira sobre o contrato. E com isso, Victor saiu apressado, deixando Emma na mesa com 4 clientes importantes e uma conta que provavelmente custaria mais do que seu primeiro carro. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Carlos. Bem, isso foi abrupto. Clássico, Emma murmurou, mais para si mesma do que para a mesa. Laura riu. Problema com o chefe? Vamos apenas dizer que nosso relacionamento de trabalho é complicado. O garçom apareceu silenciosamente na mesa. A conta, senhora. Emma suspirou interiormente. Claro, Victor tinha deixado a conta para ela. Provavelmente parte de algum teste elaborado ou retribuição pela conversa sobre benefícios dos funcionários. Um momento, ela disse, alcançando sua bolsa. Felizmente, ela tinha pego emprestado o cartão corporativo de Victor de sua mesa na semana anterior, alegando que precisava dele para uma compra de material de escritório. Apenas no caso, claro. Aqui está, ela disse, entregando o cartão ao garçom com um sorriso. Jonathan Lynn pareceu impressionado. Langston Enterprises tem sorte de ter vocês dois. Emma sorriu, já imaginando a reação de Victor quando ele visse o extrato do cartão corporativo. Sim, ela disse, eu diria que somos uma equipe inesquecível. Na manhã seguinte, Victor chegou ao escritório às 7h30. Mais cedo do que o usual, a emergência de Chicago tinha sido resolvida durante a noite. Um problema com o sistema de resfriamento que, felizmente, não tinha causado grandes danos. Mas o que realmente o incomodava não era a fábrica. Era a cobrança de os 1.200 que tinha aparecido no extrato do cartão corporativo. Uno Dead para um jantar. Emma Hayes tinha conseguido gastar 1.200 em uma única noite e ainda sair parecendo a heroína. Ele abriu a porta de seu escritório, já ensaiando uma conversa muito direta sobre limites profissionais e mau uso de cartões de crédito da empresa. Quando ele congelou, sua mesa estava coberta em post-its amarelos.
dezenas deles colados meticulosamente a cada superfície disponível. Victor caminhou lentamente, como se as pequenas notas pudessem explodir. E quote, ligue para a mãe, leu o primeiro. Pratique sorriso não assustador. E quote, disse outro, preso bem no centro do monitor. E quote, compre flores para alguém. Qualquer um serve. Diga obrigado pelo menos uma vez hoje. Lembre-se que funcionários são pessoas, não robôs. Considere que nem todos acordam de mau humor por padrão. Victor caminhou ao redor da mesa, lendo cada uma das notas com uma mistura de descrença, e algo que ele se recusava a admitir era divertimento. Tente café regular sem exigi-lo. Seja perfeito. Dê a alguém um elogio sem agenda oculta. Tente não assustar os estagiários. Admita que Emma está certa pelo menos uma vez. Esse último estava preso à tela do computador, bem onde ele não podia ignorá-lo. O som abafado de risada veio do corredor. Victor olhou através da parede de vidro e viu um pequeno grupo de funcionários reunidos ao redor da mesa de Emma, sussurrando e rindo como estudantes do ensino médio. Ele respirou fundo, reuniu todas as notas adesivas e marchou em direção à mesa dela. Emma estava calmamente digitando, usando uma expressão de inocência estudada que não enganava ninguém. Quando ela viu Victor se aproximando com as notas adesivas na mão, ela sorriu. Bom dia, chefe. Como foi a emergência em Chicago? Reis, ele disse, colocando as notas na mesa dela. Precisamos conversar, claro. Sobre o quê? Sobre limites profissionais, sobre respeito e sobre o mau uso de cartões de crédito corporativos. Emma inclinou a cabeça, fingindo estar confusa. Cartão corporativo? Ah, você quer dizer o jantar de ontem à noite? Foi um sucesso. Jonathan Lynn ficou muito impressionado com nossa sinergia de negócios. Eu acho que vamos fechar aquele negócio. Os meus Reis, um investimento na reputação da empresa, ela respondeu sem hesitação. Laura Bennett já ligou esta manhã, interessada em consultoria, e Samuel Lynn quer marcar uma reunião para discutir parcerias. Eu diria que foi dinheiro bem gasto. Victor abriu sua boca para responder, mas foi interrompido por Clara, da TI, que veio até a mesa com um olhar de pânico mal disfarçado. Emma, posso falar com você por um minuto? É urgente. Emma olhou de Clara para Victor. Pode esperar 2 minutos? Eu estou tendo uma conversa muito produtiva sobre eficiência financeira. Na verdade, não, Clara sussurrou, mais alto o suficiente para Victor ouvir. É sobre aquela foto. Que foto? Emma e Victor perguntaram ao mesmo tempo. Clara olhou ao redor nervosamente antes de puxar seu telefone. Alguém postou uma foto de vocês dois no jantar de ontem à noite no grupo de WhatsApp da empresa. E bem, pessoas estão especulando. Ela estendeu o telefone. Era um clique tirado de uma distância através da janela do restaurante, mostrando Victor e Emma brindando, ambos sorrindo. A qualidade não estava perfeita, mas era clara o suficiente para reconhecê-los. A legenda dizia: Lula Molusco encontrou o amor. Abaixo, uma sequência de comentários. Liam, ligue para a imprensa. Ethan, eu sabia que havia algo. Ninguém sobrevive 2 semanas provocando Langston sem proteção divina ou romance envolvido. Rosa, eles parecem fofos juntos. Aposto que ela o domou com doces. Isso explica porque ele ainda não a demitiu. Victor sentiu o sangue subir ao seu rosto, não de vergonha, mas de pura irritação genuína. Quem postou isso? Nós não sabemos, Clara disse rapidamente. A conta é anônima, mas já há 43 comentários. Emma pegou o telefone de Clara e começou a ler os comentários, uma expressão divertida espalhando-se por seu rosto. Alguém precisa fazer um documentário sobre isso. Ah, este! De inimigos a amantes, uma saga corporativa. Reis, Victor disse, sua voz perigosamente baixa. Ah, isso é bom. Ele finalmente encontrou alguém que não tem medo dele. Deve ser amor, Emma riu. Eles são bem românticos, você não acha, Reis? Ela levantou o olhar do telefone, ainda sorrindo. Problemas.
O olhar que Victor lhe deu era diferente de qualquer um antes. Não era a irritação usual, sarcasmo ou mesmo raiva. Era algo mais intenso, mais pessoal, como se ela tivesse cruzado uma linha que ele nem sabia que existia. Meu escritório agora, ele disse virando-se. Emma devolveu o telefone para Clara. Não se preocupe, eu vou cuidar disso, ela sussurrou. Emma, Clara disse, segurando-a pelo braço. Ele parece realmente bravo. Ele sempre parece bravo. É seu estado natural. Mas enquanto ela caminhava em direção ao escritório de Victor, Emma notou funcionários discretamente se posicionando para uma visão melhor da sala com paredes de vidro. Alguns fingiram trabalhar, mas era óbvio que todos estavam esperando o próximo episódio da novela corporativa. Victor estava atrás de sua mesa, de frente para a janela, de costas para a porta. Quando Emma entrou, ele não se virou imediatamente. Feche a porta, ele disse. Emma obedeceu, notando que seu tom havia mudado. Não era o tom de chefe irritado que ela estava acostumada. Era mais controlado, mas também mais perigoso. Sente-se. Ela se acomodou na cadeira, cruzou as pernas e esperou. Victor finalmente se virou e ela viu que ele estava segurando um jornal dobrado, o jornal de negócios local. Você viu isso hoje? Ele perguntou, colocando-o sobre a mesa. Emma olhou para a primeira página e sentiu seu estômago se revirar. Lá estava, a mesma foto do WhatsApp, só que agora em alta resolução e na primeira página da seção de negócios. A manchete dizia: Victor Langston em jantar romântico. CEO mais cobiçado da cidade encontra o amor. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Victor repetiu, sua voz afiada o suficiente para cortar vidro. Isso é tudo o que você tem a dizer. Emma pegou o jornal e leu o artigo rapidamente. Era pura especulação baseada apenas na foto, mas mencionava sua presença misteriosa na vida de Victor e citava fontes próximas a ele, sugerindo um romance corporativo em desenvolvimento. Bem, ela disse por fim, pelo menos eles não mencionaram o incidente do café. Victor a encarou por um longo momento. O silêncio na sala era tão pesado que ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Então ele se inclinou sobre a mesa, apoiando as mãos na superfície, e olhou diretamente em seus olhos. Emma se preparou para gritos, acusações, ameaças, talvez até uma demissão dramática. O que ela não esperava era que Victor se afastasse da mesa, caminhasse até a janela e ficasse ali em silêncio por quase um minuto inteiro. Quando ele finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Eu preciso da sua ajuda. Emma piscou, certa de que tinha ouvido errado. Sinto muito. O quê? Victor se virou e ela viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Recebi uma ligação do escritório de auditoria federal ontem à noite. É por isso que saí do jantar tão de repente. Eu respirei fundo. Eles estão investigando a empresa por suspeita de fraude fiscal. Emma se endireitou na cadeira. Fraude fiscal? Alguém vazou informações sugerindo que temos contas fantasmas que estavam evadindo impostos. Victor voltou para a mesa, mas desta vez ele sentou na cadeira ao lado dela, em vez de atrás da imponente mesa de mogno. É uma mentira, obviamente, mas uma acusação como essa poderia destruir a empresa, mesmo que seja falsa. Emma terminou por ele. Exatamente. A investigação começou ontem. Eu tenho 72 horas para entregar todos os documentos solicitados e provar nossa inocência. Emma o estudou cuidadosamente. Havia algo mais. Algo que ele não estava dizendo. E onde eu entro nisso? Victor hesitou, claramente lutando com seu orgulho. Você percebe coisas que eu não percebo. Padrões, inconsistências, detalhes que escapam aos outros. Ele olhou diretamente para ela. Eu preciso de alguém que possa revisar nossos livros com novos olhos. Alguém não emocionalmente ligado aos números.
Você quer que eu audite sua própria empresa? Eu quero que você me ajude a encontrar quem está por trás disso, porque alguém de dentro vazou essa informação. E essa pessoa tem acesso a dados que pouquíssimas pessoas têm. Emma se recostou na cadeira, processando. Victor Langston, o homem que havia passado 3 semanas tentando fazê-la desistir, estava pedindo sua ajuda para salvar sua empresa. Por que eu? Ela perguntou. Você tem uma equipe inteira de contadores. Auditores internos, porque você é a única pessoa aqui que eu sei com certeza que não está envolvida. Victor passou a mão pelo cabelo. E porque você é a bom em encontrar problemas que eu preferiria ignorar. A bom? Emma repetiu com um pequeno sorriso. Não deixe isso subir à sua cabeça. Ela permaneceu em silêncio por um momento, observando-o. Havia algo quase desesperado na maneira como ele se portava, embora estivesse tentando esconder. Tudo bem, ela disse por fim. Eu vou ajudar. Victor soltou um suspiro de alívio. Ele claramente não queria que ela percebesse. Obrigado, Reis. Emma se levantou, mas antes de sair, ela se virou para ele com um sorriso travesso. Ah, mas há uma condição. Qual é? Você tem que dizer, por favor. Victor olhou para ela como se ela tivesse acabado de pedir para ele dançar nu no saguão. Sinto muito. O quê? Você pediu minha ajuda, mas não disse por favor. Minha mãe sempre disse palavras mágicas, abrir todas as portas. Reis, é uma palavra simples, 6 letras, não vai doer. Victor fechou os olhos, respirou fundo. E quando ele os abriu novamente, havia um olhar de completa rendição em seu rosto. Por favor, ele disse mal acima de um sussurro. Eu não ouvi você. Por favor, Emma, você vai me ajudar? Ela sorriu satisfeita. Claro. Quando começamos? Agora, as próximas 4 horas foram as mais estranhas da vida profissional de Emma. Ela e Victor trabalharam lado a lado na sala de conferências, cercados por pilhas de documentos, planilhas e relatórios financeiros. Ele havia ordenado que ninguém os incomodasse, e a porta permaneceu fechada enquanto eles vasculhavam anos de registros contábeis. Dê uma olhada nisso, Emma disse, apontando para uma planilha. Estes pagamentos mensais para Thornton Associates, $20.000 por mês, todos os meses nos últimos 2 anos. Victor se inclinou para olhar melhor, e Emma notou que ele cheirava bem. Não a colônia cara que ela esperava, mas algo mais sutil, mais pessoal. Thornton Associates, ele murmurou. Nunca ouvi falar deles. O serviço listado é Consultoria Estratégica Geral. Bem vago. Tuvog. Emma continuou folheando os documentos, e há mais. Estes pagamentos começaram exatamente uma semana depois que você fechou o negócio com a Lean Industries. Victor parou de escrever. Jonathan Lean, o mesmo do jantar de ontem à noite. Emma olhou para ele. Coincidência. Eu não acredito em coincidências. Eles trabalharam em silêncio por mais 1 hora. E Emma começou a notar pequenas coisas sobre Victor que ela não tinha notado antes. Ele tinha o hábito de mordiscar levemente a ponta de sua caneta quando estava profundamente pensativo. Ele rabiscava nas margens dos papéis. Nada chique, apenas linhas e formas geométricas. E quando ele encontrava algo interessante, suas sobrancelhas se uniam de uma forma que era quase fofa. Reis, ele disse de repente, por que você concordou em me ajudar? Emma parou de digitar e olhou para ele. Honestamente, porque embora você seja um chefe terrível, um tirano corporativo e tenha a empatia de uma rocha, eu não acho que você seja um criminoso. Victor soltou uma risada seca. Obrigado. Eu acho. E por quê? Ela continuou. Se alguém está tentando prejudicar a empresa, eles estão prejudicando todos que trabalham aqui. Rosa, Evan, Clara, Ethan. Eles não merecem perder seus empregos por causa dos esquemas de outra pessoa. Victor a observou por um longo momento. Você realmente se importa com eles, não é? Claro que sim. Eles são pessoas, não números em uma planilha. E eu? A pergunta saiu antes que ele pudesse impedi-la.
Emma o encarou, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. O que você quer dizer? Nada. Esqueça. Victor voltou para os documentos. Seu rosto se fechou novamente. Mas Emma continuou olhando para ele, vendo pela primeira vez não o CEO intimidante, mas o homem por trás da máscara. E pela primeira vez, ela se perguntou que tipo de pessoa Victor Langston seria se ele não estivesse sempre tentando provar algo. Victor, ela disse usando seu primeiro nome pela primeira vez. Ele olhou para cima. Surpreso. Você é uma pessoa também, e as pessoas merecem segundas chances. Por um momento, o silêncio entre eles foi diferente. Não tenso, não cheio de provocações, quase confortável. Então o telefone de Victor tocou, quebrando o momento. Langston, ele atendeu. Emma observou sua expressão mudar de neutra para preocupada para algo próximo ao medo. Eu entendo. Sim, estaremos lá. Ele desligou e olhou para Emma. Esse era meu advogado. Os auditores querem uma reunião amanhã de manhã. E eles já encontraram irregularidades. Emma não sabia o que dizer. Era quase meia-noite quando Emma encontrou a pasta escondida no fundo da gaveta de arquivos pessoais de Victor. Eles haviam decidido vasculhar seu escritório em busca de qualquer pista sobre quem poderia ter acesso aos dados confidenciais da empresa. Eu encontrei algo, ela disse puxando uma pasta amarelada rotulada como VL pessoal. Victor, que estava do outro lado da sala vasculhando e-mails antigos, se virou. Isso provavelmente não é relevante para a investigação. Talvez não. Mas Emma abriu a pasta e congelou. Dentro havia recortes de jornal antigos, fotos e documentos que claramente não tinham nada a ver com negócios. A primeira foto mostrava um menino de cerca de 10 anos sozinho em uma festa de aniversário elaborada. Havia uma mesa enorme com um bolo e decorações caras, mas nenhuma outra criança à vista. Victor, ela começou hesitante. Guarde isso, ele disse, sua voz mais tensa que o normal. Mas Emma já estava olhando o resto. Recortes de jornal sobre o jovem herdeiro da fortuna Langston. Mais fotos de eventos sociais onde Victor estava sempre sozinho ou parado ao lado de adultos severos de terno. Uma foto em particular chamou sua atenção. Victor, aos 15 anos, recebendo um prêmio acadêmico. Ele estava no palco segurando uma placa, mas não havia ninguém na plateia aplaudindo. Apenas cadeiras vazias. Oh, meu Deus! Ela murmurou. Reyes, eu te disse para deixar isso. Emma olhou para ele e viu algo que a surpreendeu. Vergonha. Victor tinha vergonha daquelas fotos de uma infância, onde cada imagem gritava solidão. Seus pais, onde estavam eles? Trabalhando. Sempre trabalhando. Victor se aproximou e fechou a pasta. Meu pai acreditava que crianças não precisavam de atenção. Apenas estrutura. Minha mãe concordou. E amigos? É difícil fazer amigos quando você é educado em casa com tutores particulares e só sai para eventos onde você é a única criança lá. Emma sentiu seu coração apertar. De repente, sua arrogância, a maneira como ele lutava para se conectar com a equipe, tudo começou a fazer sentido. Victor, eu não, ele a interrompeu. Eu não quero sua pena. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, exceto as coisas que o dinheiro não pode comprar. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da verdade pairando no ar entre eles. Emma respirou fundo. Ela precisava quebrar a tensão antes que Victor se fechasse completamente. Bem, ela disse com um tom propositalmente mais leve. Pelo menos agora eu entendo por que você é tão terrível em conversas triviais. Victor olhou para ela, surpreso com a mudança de tom. Com licença? Você nunca praticou. Crianças aprendem a socializar brincando, fazendo amigos e brigando no parquinho. Você pulou tudo isso e foi direto para reuniões de negócios com adultos sérios. Apesar de si mesmo, Victor lhe deu um pequeno sorriso. Você está psicanalizando minha infância agora. Estou explicando por que você está socialmente traumatizado. Emma sentou na beirada da mesa. Mas não se preocupe, há uma cura. Você só precisa de prática. E como acontece, eu tenho uma ideia que pode matar 2 pássaros com uma pedra.
Victor franziu a testa. Que ideia! Emma pegou um dos documentos que eles haviam encontrado sobre o misterioso Thornton and Associates. Descobri que eles estão organizando um evento de caridade no sábado. Um leilão de arte. O tipo de coisa onde pessoas ricas vão para se exibir e fazer conexões. E nós vamos, Emma disse, ignorando sua interrupção. Victor ficou em silêncio por alguns segundos. Como um casal, ele repetiu lentamente. Exatamente. Você precisa aprender a se comportar socialmente. E eu preciso entrar nesse evento para descobrir quem está por trás da Thornton and Associates. É perfeito, Emma. Isso é ridículo. Por quê? Você não pode fingir que gosta de mim por algumas horas. Victor a encarou. E Emma notou que havia algo estranho em sua expressão. Não era irritação ou sarcasmo. Era incerteza. Não é isso. Ele finalmente disse, então qual é o problema? Victor hesitou, passando a mão pelo cabelo. Eu não sou bom nesse tipo de coisa. Eventos sociais, conversas triviais, fingir ser normal. Emma sentiu uma pontada de ternura pelo homem vulnerável aparecendo por trás da imagem intimidante do CEO. Relaxe, ela disse com um sorriso encorajador. É apenas atuação. E veja o lado bom. Eu sou ótima em fingir que não gosto de você. Tive 3 semanas de prática. Victor soltou uma risada genuína. E Emma percebeu que era a primeira vez que ela o ouvia rir de verdade. Isso deveria me tranquilizar? Absolutamente. Se eu posso fingir que não te acho irritante, você pode fingir que me tolera. E se alguém nos reconhecer depois daquela foto no jornal, ainda melhor, todos vão pensar que estamos em um encontro perfeitamente normal. Ninguém vai suspeitar que estamos investigando. Victor ficou em silêncio, claramente pensando. Tem certeza de que isso vai funcionar, Emma? Ela se levantou e caminhou até ele. Você confia em mim? Essa é uma pergunta perigosa. É uma simples. Ele a olhou por um longo momento. Estranhamente, sim, eu confio em você. Então confie nisso também. Nós vamos ao evento, descobriremos quem está tentando destruir sua empresa e salvaremos os empregos de todos. E se falharmos? Emma sorriu. Então, pelo menos você terá aprendido a ser social. Ganha-ganha. Victor balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Você é completamente louca. E você é socialmente traumatizada. Formamos a equipe perfeita. Tudo bem, ele disse por fim. Mas se isso der errado, não vai. Emma pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Eu só preciso saber uma coisa. O quê? Você sabe dançar? Victor empalideceu. Por quê? Porque esses eventos sempre têm dança e casais apaixonados dançam. Emma, não se preocupe, ela disse já saindo. Se você sobreviveu a uma infância solitária e se tornou um CEO de sucesso, você pode aprender alguns passos de valsa. Ela parou na porta e virou uma última vez. E Victor, ela disse suavemente, pelo que vale, você não era o problema. Seus pais foram os que perderam a chance de conhecer um filho incrível. Com isso, ela saiu, deixando Victor sozinho com seus pensamentos e um sentimento estranho em seu peito que ele não conseguia identificar bem. Na manhã seguinte, Emma chegou ao escritório com uma missão clara: praticar seu papel de namorada amorosa para o evento daquela noite. O que ela não esperava era o quão divertido seria provocar Victor no processo. Bom dia, querido, ela disse, colocando uma xícara de café na mesa dele com um sorriso exageradamente doce. Victor quase engasgou com a água que estava bebendo. Reis, o que você está fazendo? Praticando. Se vamos fingir ser um casal esta noite, eu preciso me acostumar com o papel. Ela se inclinou sobre a mesa, fingindo arrumar alguns papéis e sussurrou. Meu bem, você precisa relaxar mais. Você está muito tenso. Victor olhou em volta nervosamente. Vários funcionários haviam parado de trabalhar para assistir à cena. Emma! Shh! Ela levou um dedo aos lábios. Deixe-me cuidar de você hoje. Você trabalha demais. Ethan, do marketing, passou por sua mesa e sussurrou para Olivia.
Ela realmente domou Langston. Emma ouviu e sorriu ainda mais. Victor, querido, que tal almoçarmos juntos hoje? Eu conheço um lugar romântico, meu escritório. Agora, Victor disse entre dentes cerrados. Claro. Amor. Emma piscou para Clara, que estava olhando com a boca aberta. Assim que a porta se fechou, Victor se virou para ela. O que você pensa que está fazendo? Ensaio. Você disse que não é bom nesse tipo de coisa, então estou te ajudando a se sentir confortável me chamando de amor na frente de todos. Funciona, não funciona? Emma sentou-se e cruzou as pernas. Veja como a equipe está reagindo. Eles acham que você está humanizado. Victor fez uma pausa. Humanizado. Sim. Antes você era o chefe assustador. Agora você é o chefe assustador com uma namorada que te chama de querido. É menos intimidante. Antes que Victor pudesse responder, sua ex-secretária Rachel bateu na porta. Senhor Langston, os auditores estão online também. Victor atendeu a ligação e Emma observou sua expressão ficar cada vez mais sombria. Eu vejo. Sim, estaremos lá às 3. Ele desligou e olhou para Emma. Eles encontraram mais irregularidades. Eu acho que as transferências bancárias que não podemos explicar. Quanto? 200 mil dólares em 6 meses. Emma se levantou. Todos os vestígios de brincadeira haviam sumido. Para onde foi? Esse é o problema. As contas de destino são fantasmas. Elas existem no papel, mas não podemos rastrear quem realmente as controla. Emma começou a andar de um lado para o outro pensando. Victor, quem mais tem acesso ao sistema financeiro além de você? O CFO. Samuel Lin. Victor, pare, espere. Samuel Lin, o filho de Jonathan Lin, aquele do jantar. Não, Samuel Lin é nosso CFO. Ele trabalha aqui há 5 anos. Emma franziu a testa. Mas no jantar também havia um Samuel Lin, o filho do investidor. 2 Samuel Lins. Victor pegou o telefone. Rachel, traga-me o arquivo pessoal de Samuel Lin, nosso CFO. 5 minutos depois, Rachel trouxe a pasta. Victor abriu e mostrou a Emma uma foto. Este é nosso Samuel Lin. Emma olhou para a foto, então para Victor. Victor, esse é o mesmo homem que estava no jantar ontem à noite, o que se apresentou como filho de Jonathan Lin. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele estava no jantar, Victor disse lentamente. Ele ouviu nossa conversa sobre eficiência, sobre corte de benefícios, e ele estava lá quando você saiu apressado para a emergência, Emma terminou. Ele sabia que você não voltaria. Então, ele não é filho de Jonathan Lin. Ele é nosso funcionário fingindo ser outra pessoa. Por quê? Emma pegou a pasta e começou a folhear os documentos para ganhar a confiança de clientes reais para obter informações. Ela parou em uma página. Victor, olhe isso. Era uma antiga carta de referência. O endereço do emprego anterior de Samuel Lin era o mesmo da Thornton and Associates. Ele plantou a falsa empresa de consultoria, Victor sussurrou, e usou nossa própria reunião de negócios para se infiltrar com clientes reais. Emma encontrou seus olhos. Temos nosso culpado. Naquele momento, eles não eram mais chefe e funcionária, ou 2 pessoas ensaiando para um evento. Eles eram parceiros, e a eletricidade entre eles não tinha nada a ver com a atuação. Quando Victor viu o nome completo no arquivo pessoal de Samuel Lin, seu rosto ficou pálido. Samuel Lin Bennett, ele leu em voz alta. Meu Deus, Emma, eu conheço este homem há 20 anos. O que você quer dizer? Samuel Bennett, ele mudou seu sobrenome. Victor afundou em sua cadeira. Nós éramos amigos de infância. O único amigo que eu já tive. O estômago de Emma revirou. Ela tinha visto as fotos da infância solitária de Victor na noite anterior. Victor, ele apareceu aqui 5 anos atrás. Se apresentou como Samuel Lin. Disse que havia se mudado da Califórnia. Eu nem o reconheci. Ele parecia diferente, mais magro, cabelo escuro. Victor esfregou o rosto com as 2 mãos.
Como eu pude ser tão cego? Ele te traiu, Emma disse suavemente. Ele usou sua amizade, sua confiança. A única amizade real que eu já tive. Emma viu a dor em seus olhos e sentiu uma onda de raiva contra o homem que havia machucado Victor daquele jeito. Nós vamos expor esse rato, ela disse firmemente. Eu tenho uma ideia. Uma hora depois, eles haviam montado a armadilha perfeita. Emma criaria um contrato de investimento falso, supostamente confidencial, com números tentadores o suficiente para atrair Samuel a vazar a informação para seus parceiros. Eles deixariam os documentos estrategicamente acessíveis e esperariam. O FBI estará monitorando suas comunicações, Victor explicou. Se ele morder a isca, seu telefone tocou, interrompendo-lo. Victor olhou para a tela e franziu a testa. New York General Hospital, ele respondeu rapidamente. Olá, Emma observou sua expressão mudar de confusão para pânico. O quê? Quando? Victor se levantou. Sim, eu estarei lá. Eu estarei lá em 1 hora. Ele desligou, suas mãos tremendo. Meu pai ataque cardíaco. Ele está na UTI. Emma se levantou imediatamente. Vá agora. Mas o plano, a armadilha, se não estivermos aqui para monitorar Victor? Emma se aproximou e, sem pensar, pegou as mãos dele nas dela. Vá, eu cuidarei do resto. Seu toque era gentil, caloroso, e Victor sentiu algo se agitar em seu peito. Algo que não tinha nada a ver com a situação de seu pai ou a empresa. Era algo que ele vinha tentando ignorar por semanas. Mas agora, com as mãos de Emma nas dele, era impossível negar. Emma, eu não posso te deixar para lidar com isso sozinha. Sim, você pode. Ela apertou as mãos dele. Confie em mim. Victor olhou em seus olhos e viu determinação, força e algo mais que fez seu coração disparar. Se algo der errado, não dará. Vá ficar com seu pai. Ele hesitou por um momento. Então deu um beijo rápido em sua testa, um gesto espontâneo que os surpreendeu a ambos. Obrigado, ele sussurrou antes de sair correndo. Emma ficou ali por um momento, sua mão tocando o local onde os lábios dele haviam estado. Então se concentrou novamente na missão. As 6 horas seguintes foram as mais longas de sua vida. Ela monitorou Samuel, plantou o documento, coordenou com o FBI e esperou até 7:0. À noite, Samuel havia caído na isca exatamente como esperado. Quando os agentes o prenderam, Emma estava escondida na sala de conferências, observando através do vidro. Samuel gritou sobre mal-entendidos e conspirações, mas as evidências eram inegáveis. Victor voltou ao escritório às 10 daquela noite, exausto, mas aliviado. Seu pai estava estável. Como foi? Ele perguntou, encontrando Emma ainda na sala de conferências, cercada por documentos. Missão cumprida, ela disse simplesmente. Victor olhou pela janela e viu os últimos carros de polícia saindo. Você conseguiu sozinha. O plano era seu. Eu apenas o executei, Emma. Victor se aproximou. Você salvou minha empresa. Você salvou os empregos de todos. Você me salvou. Ela sorriu, cansada, mas contente. Era meu trabalho. Não, ele disse com uma seriedade que a fez encontrar seu olhar. Foi muito mais do que isso. 3 dias após a prisão de Samuel Lynn, a Langston Enterprises estava de volta ao normal, ou pelo menos o que passava por normal. Em uma empresa onde a secretária havia se tornado uma heroína local e o CEO havia desenvolvido o hábito incomum de sorrir para os funcionários, Emma estava organizando os últimos arquivos da investigação quando Rachel anunciou pelo interfone. Senhor Langston, Michael Brooks está aqui para sua 2 reunião. Emma olhou para cima, curiosa. Ela não se lembrava de nenhum Michael Brooks na agenda de Victor. Poucos minutos depois, um jovem, provavelmente em seus 30 segundos, entrou no escritório com Victor. Ele era alto, bem vestido,
com um sorriso fácil e confiante que parecia natural, não como os sorrisos executivos forçados a que Emma estava acostumada. Emma, Victor disse, seu tom ligeiramente tenso. Este é Michael Brooks, do Brooks Investment Group. Michael, esta é Emma Hayes. Ora, ele fez uma pausa por uma fração de segundo. Diretora de Desenvolvimento Estratégico. Michael caminhou até sua mesa com a mão estendida. Senhorita Hayes, é um prazer conhecê-la. Eu li sobre seu trabalho na resolução da situação de Samuel Lin. Muito impressionante. Emma apertou a mão dele, notando que seu aperto era firme, mas não dominador, e que ele a olhou diretamente nos olhos. Sinais de alguém acostumado a tratar as pessoas como iguais. Foi um esforço de equipe. Ela respondeu modestamente. Tenho certeza que foi. Michael sorriu. De fato, espero ter a chance de falar com você mais tarde, se não se importar. Eu tenho algumas perguntas sobre estratégias de gestão corporativa. Emma notou Victor enrijecer ligeiramente ao lado de Michael. Claro, ela disse. Eu ficaria feliz em fazer isso. A reunião entre Victor e Michael durou 2 horas. Emma podia ouvi-los conversando na sala de conferências, embora não conseguisse distinguir as palavras. O tom parecia cordial e profissional, mas havia algo na postura de Victor quando eles saíram que sugeria tensão. Emma, Michael disse, aproximando-se de sua mesa novamente. Aquela conversa que mencionei. Você teria alguns minutos agora? Claro. Michael olhou em volta no escritório movimentado. Talvez em algum lugar mais privado. Que tal a cafeteria da esquina? Emma hesitou. Havia algo na maneira como Victor os observava da porta da sala de conferências que a fazia sentir que estava prestes a fazer algo errado. Tudo bem, ela disse finalmente. A cafeteria era pequena e aconchegante. O tipo de lugar onde freelancers trabalhavam em laptops e estudantes universitários vinham para estudar. Michael pediu 2 cafés e se acomodou na mesa de canto que ele havia escolhido. Emma, ele começou indo direto ao ponto. Eu vou ser honesto com você. Eu não vim aqui apenas para encontrar Victor. Você não veio? Eu vim por sua causa. Michael se inclinou ligeiramente para a frente. Eu tenho contatos no mundo dos negócios e seu nome tem aparecido. O que você fez na Langston Enterprises, não apenas a investigação, mas a maneira como você transformou a cultura da empresa, é exatamente o tipo de liderança que estou procurando. Emma piscou surpresa. Liderança. Eu quero te oferecer uma posição de diretora executiva em uma das minhas empresas, Brooks Tech. Especificamente, Michael tirou um cartão do bolso. Salário inicial de $300.000, bônus de desempenho, total liberdade criativa para implementar suas próprias estratégias de gestão. Emma permaneceu em silêncio, processando a oferta. 300 mods e Joyce era quase 10 vezes o que ela ganhava. Agora, Michael, isso é muito generoso. Mas você não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Pense nisso. Você tem talento de verdade, Emma. Você não deveria desperdiçá-lo sendo secretária de alguém. Quando eles voltaram ao escritório 1 hora depois, Emma imediatamente notou Victor parado perto da janela de seu escritório, observando a entrada. Quando ele os viu juntos, sua expressão ficou estranha. Não exatamente zangada, mas havia algo territorial em seu olhar, misturado com algo que quase parecia medo. Como foi a conversa? Victor perguntou quando Michael se despediu e saiu. Interessante, Emma respondeu, deliberadamente vago. Victor esperou que ela elaborasse, mas ela apenas voltou ao trabalho. No dia seguinte, Michael apareceu novamente. Oficialmente era para finalizar alguns detalhes do contrato com Victor, mas Emma notou que ele passava mais tempo em sua mesa do que na sala de conferências. Você pensou sobre minha oferta? Ele perguntou em voz baixa. Ainda estou considerando, Emma. Olivia sussurrou depois que Michael saiu. O que está acontecendo? A atmosfera aqui está estranha. O que você quer dizer? Langston está agindo como um gato territorial. Ontem ele passou por sua mesa 6 vezes em 1 hora. E esta manhã
Ele perguntou a Rachel se ela sabia em que tipo de negócio Michael estava. Emma olhou para o escritório de Victor e o viu observando através do vidro, usando uma expressão que ela estava começando a reconhecer como ciúme mal disfarçado. Na quinta-feira, Michael apareceu pela terceira vez. Victor, claramente perdendo a paciência, decidiu revidar. Emma, ele disse alto o suficiente para todo o escritório ouvir. Eu preciso que você se junte a mim para a reunião com os investidores japoneses na próxima semana em Tóquio. Tóquio? Emma repetiu surpresa. É um contrato muito importante. Eu preciso de alguém em quem eu confie para lidar com os aspectos estratégicos. Michael, que estava conversando com Rachel na recepção, claramente ouviu cada palavra. Claro, Emma respondeu, tentando não sorrir com o movimento óbvio de Victor. Uma hora depois, Victor apareceu em sua mesa com um buquê de flores. Para você, ele disse, colocando-as em sua mesa com formalidade exagerada. Victor, por quê? Para agradecer seu excelente trabalho. Ele falou alto o suficiente para Michael, que estava saindo do elevador. Para ouvir, você é inestimável para esta empresa. Emma olhou para as flores, então para Victor, então para Michael, que estava observando com um sorriso divertido. Obrigado, ela disse tentando não rir. No final da tarde, Victor havia mencionado casualmente na frente de Michael que estava considerando promover Emma a vice-presidente, que ela era indispensável para as operações da empresa e que ele estava planejando dobrar seu salário. Quando Michael finalmente saiu, Emma se virou para Victor. Sério, Tóquio vice-presidente? Dobrando meu salário? Victor teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Eu posso ter exagerado um pouco. Um pouco, Emma. Ele caminhou até a mesa dela. O que ele te ofereceu? Ela o estudou por um momento. Por que você quer saber? Porque Victor hesitou, claramente lutando por palavras. Porque eu não posso te perder. A honestidade crua em sua voz a pegou desprevenida. Victor, o que quer que ele tenha oferecido, eu posso superar. Isso não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? Emma olhou para ele, vendo vulnerabilidade onde antes só havia arrogância. É sobre onde eu pertenço. Na sexta-feira, Emma passou o dia inteiro olhando para o cartão de visita de Michael Brooks em sua gaveta. A oferta era tentadora, não apenas o dinheiro, mas a chance de começar de novo, de provar-se em uma empresa que a veria como diretora desde o primeiro dia. Não como a secretária que derramou café no CEO, mas toda vez que ela pensava em dizer sim, sua mente voltava para Victor. Para a vulnerabilidade que ela tinha visto em seus olhos quando ele soube sobre Samuel. Para a maneira como ele tinha confiado nela para salvar a empresa. Para a maneira como ele agora sorria para os funcionários. Pequenos sorrisos genuínos que ela sabia que eram por causa de sua influência. Às 3, ela tomou sua decisão. Rachel, ela disse pegando sua bolsa. Estou saindo mais cedo hoje. Se alguém perguntar, diga que tive uma consulta médica. Tudo bem, querida. Você está bem? Estou. Eu só preciso cuidar de algo importante. Emma pegou um táxi para o prédio do Brooks Investment Group no centro. Era impressionante. Vidro e aço moderno com uma vista deslumbrante da Bahia, o tipo de lugar onde ela poderia ser feliz trabalhando, mas não seria casa. Michael a cumprimentou em seu escritório no 40º andar com aquele sorriso caloroso. Ela estava começando a gostar. Emma, que surpresa agradável. Espero que você tenha boas notícias para mim. Na verdade, ela disse, sentando na cadeira em frente à mesa dele. Eu tenho notícias, mas talvez não sejam as notícias que você quer ouvir. O sorriso de Michael diminuiu ligeiramente. Você está me recusando. Estou, Emma respirou fundo. Michael, sua oferta é incrível, mais generosa do que eu jamais esperei. Qualquer pessoa em sã consciência a aceitaria, mas meu lugar é com Victor na Langston Enterprises. Com todas as pessoas com quem me importo lá, Michael se recostou em sua cadeira, estudando-a. É ele, não é? Victor Langston. Emma sentiu suas bochechas esquentarem. É complicado. Oh, Emma. Michael sorriu,
mas havia tristeza nele. Eu espero que ele perceba a sorte que ele tem. Honestamente, eu não acho que ele perceba. E talvez ele nunca perceba. Então talvez seja a hora de você dizer a ele. Emma estava prestes a responder quando a porta do escritório se abriu. Victor entrou como um furacão em um terno com determinação equivocada. Michael Brooks, ele disse sem nem olhar para Emma. Precisamos conversar, Victor. Emma ficou chocada. O que você está fazendo aqui? Impedindo você de cometer o maior erro da sua vida? Ele respondeu, finalmente olhando para ela. Michael se levantou lentamente, claramente divertido com a cena. Senhor Langston, que prazer vê-lo aqui. Embora eu deva dizer, sua entrada foi dramática. Você não pode tê-la, Victor disse, apontando um dedo acusador para Michael. Ela é minha. Ela trabalha para mim. Ela, Victor. Emma o interrompeu. Você está fazendo uma cena. Eu estou fazendo uma declaração, ele disse virando-se para ela. Você não pode ir embora, Emma. Eu não vou deixar. Você não vai me deixar? Emma repetiu, sua voz perigosamente baixa. Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer, Victor? Ela cruzou os braços. Que eu sou sua propriedade. Que eu não tenho o direito de escolher meu próprio futuro. Eu quis dizer que eu, Victor, passou as mãos pelo cabelo, claramente perdido. Que eu não consigo imaginar a empresa sem você. Que eu não consigo imaginar minha vida sem você. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Victor. Michael pigarreou suavemente. Bem, eu suponho que essa é minha deixa para ir embora, Emma. A oferta ainda está de pé se você mudar de ideia. Ele caminhou em direção à porta, mas parou, virando-se para Victor. Langston, da próxima vez talvez tente flores em vez de invadir. Funciona melhor. Quando Michael saiu, Emma e Victor estavam sozinhos no escritório elegante, olhando um para o outro. Eu vim aqui para recusá-lo, Emma disse finalmente. Victor piscou. Você veio? Eu vim. Passei o dia inteiro pensando nisso e percebi que meu lugar é na Langston Enterprises com Rosa, Evan, Clara e Ethan. Comigo? Com você? Sim, seu idiota. Com você? Emma balançou a cabeça. Mas então você aparece aqui como um touro em uma loja de porcelanas, assumindo que eu iria aceitar o emprego, fazendo uma cena completamente desnecessária. Emma, eu sei. Ela pegou a bolsa. Eu estou indo para casa. Quando você decidir agir como um adulto civilizado em vez de um CEO possessivo, me ligue. E com isso ela saiu do escritório, deixando Victor sozinho com sua vergonha e a crescente percepção de que ele havia acabado de estragar tudo. 2 horas depois, Victor estava parado na porta do apartamento de Emma. Ele largou o terno e estava vestindo apenas jeans e uma camisa casual, roupas que Emma nunca o tinha visto usar antes. Isso o fazia parecer mais jovem, mais humano. Quando Emma abriu a porta, ele não disse nada no início. Ele apenas olhou para ela. Eu quero você de volta, ele finalmente disse, mas não como minha secretária. Emma cruzou os braços ainda chateada. Como o quê, então? Como minha parceira na empresa e na vida, Victor. Só se você prometer nunca mais usar aquele terno preto de vilão da Disney, ela disse tentando não sorrir. E sem mais cenas dramáticas nos escritórios de outras pessoas, Victor soltou uma risada baixa. Ele promete. Sem ternos de vilão, sem cenas dramáticas. E você tem que aprender a falar sobre sentimentos, sem parecer que está negociando um contrato. Isso pode levar algum tempo. Eu sou paciente. Victor se aproximou, estendendo a mão. Então, parceiros. Emma olhou para a mão dele. Então, para o rosto dele, parceiros. Ela corrigiu, colocando a mão na dele. Victor a puxou gentilmente para mais perto e, pela primeira vez desde que se conheceram, a beijou. Não foi dramático ou desesperado. Foi suave, hesitante, cheio de promessas não ditas. Quando eles se separaram, Emma sorriu. Isso foi muito melhor do que qualquer cena dramática. Bom, Victor disse, sorrindo de volta, porque eu planejo fazer isso com muito mais frequência.
6 meses depois, a Langston Enterprises estava irreconhecível. Não fisicamente, o prédio era o mesmo. As mesas eram as mesmas. Até as plantas falsas ainda estavam nos mesmos lugares, mas havia algo completamente diferente no ar. O som de risadas genuínas ecoando pelos corredores. Emma, agora oficialmente diretora de projetos especiais, estava em seu novo escritório, ainda no mesmo andar de Victor, mas agora com sua própria mesa, uma janela com vista para a cidade e uma placa com seu nome na porta, que ela havia insistido em escolher sozinha. Dizia simplesmente: Emma Hayes, diretora de projetos e especialista em café derramado. Victor havia resistido à parte do café, mas Emma havia sido firme. É parte da nossa história, ela havia argumentado. Além disso, me lembra todos os dias como chegamos aqui. Naquela terça-feira de manhã, Emma estava revisando propostas para seu mais novo projeto, o Programa de Bem-Estar dos Funcionários da Langston Enterprises. Era uma iniciativa ambiciosa que incluía a restauração total dos benefícios que haviam sido cortados, além de novos programas como horários flexíveis, creche no local para funcionários com crianças pequenas e um programa de mentoria, emparelhando funcionários seniores com novas contratações. Como está indo aqui? Vitor apareceu na porta carregando 2 xícaras de café. Muito melhor agora que você trouxe um suborno, Emma disse com um sorriso, pegando uma das xícaras. Eu aprendi com o melhor. Victor havia mudado muito nos últimos meses. O intimidante terno preto havia sido substituído por trajes mais casuais, cinza, azul marinho, às vezes até sem gravata. Mais importante, sua expressão permanentemente séria havia sido substituída por algo muito mais próximo da felicidade genuína. A senhora da limpeza lá acabou de me parar no corredor. Ele disse, sentando-se em frente à mesa de Emma. Ela queria me agradecer pessoalmente por trazer de volta o plano de saúde. Ela disse que finalmente pode fazer aquela cirurgia de catarata que estava adiando. E Evan, ele conseguiu a promoção ontem. Ele está tão nervoso que mal consegue falar. Mas Olivia diz que ele não parou de sorrir desde que descobriu. Emma sorriu, sentindo aquela sensação calorosa de satisfação que ela sempre tinha quando via o impacto positivo de suas mudanças. Você sabe, Victor disse, tomando um gole de café. Às vezes eu ainda não consigo acreditar que tudo isso começou com você derramando café em mim. Tecnicamente, eu não derramei café em você. Eu voei com café em sua direção. Foi o destino. Destino? Hã? Destino? O universo sabia que você precisava de alguém para bagunçar sua vida perfeitamente ordenada. Victor soltou uma risada, um som. Emma nunca se cansava de ouvir. Minha vida não era perfeitamente ordenada, era vazia. A honestidade em sua voz ainda a surpreendia às vezes. O Victor que ela conheceu 6 meses atrás nunca teria admitido algo tão vulnerável. E agora, ele continuou, agora é caótica, imprevisível, cheia de funcionários que estão felizes demais e reuniões onde as pessoas realmente dizem o que pensam. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. É perfeito. Antes que Emma pudesse responder, Clara da TI apareceu na porta. Desculpe interromper, mas Emma, o pessoal do 3º andar quer saber se eles podem seguir em frente com aquela ideia para a sala de descanso com o videogame. Aprovado, Emma respondeu sem hesitar, mas sem jogos violentos. Queremos relaxamento, não adrenalina. Perfeito. Clara praticamente dançou para fora da sala. Videogames no escritório. Victor levantou uma sobrancelha. Estudos mostram que pausas recreativas podem aumentar a produtividade em até 30%, Emma respondeu em sua melhor voz de professora. Além disso, foi ideia do Evan. E depois de tudo o que aquele pobre rapaz passou com grampeadores defeituosos, ele merece um Xbox. Você vai transformar este lugar em uma escola secundária. Eu vou transformar este lugar em um lugar onde as pessoas querem trabalhar. Há uma diferença.
Victor se levantou e caminhou até a janela. Tem certeza de que não quer aquele emprego com Michael Brooks? Ainda é uma oferta financeiramente melhor. Emma o observou por um momento. Era uma pergunta que ele fazia pelo menos uma vez por semana. Sempre com o mesmo tom ligeiramente incerto. Victor Langston, ela disse, levantando-se e caminhando até ele. Quantas vezes eu tenho que explicar que não quero estar em nenhum outro lugar? Mais algumas vezes, só para ter certeza. Tudo bem, eu não quero o emprego de Michael porque aqui eu tenho a Rosa me trazendo doces caseiros toda sexta-feira, porque o Evan vem até mim com problemas de grampeador, porque a Clara me manda memes durante reuniões chatas. Ela se aproximou e porque aqui eu tenho você. Embora você seja um ex-chefe terrível e um namorado atual medíocre, especialmente por causa disso, alguém tem que continuar te civilizando. Naquela noite, Victor levou Emma para jantar no mesmo restaurante onde tudo havia ficado complicado 6 meses antes. Mas desta vez, não havia clientes para impressionar, nem emergências para interromper, nem contas não pagas deixadas para trás. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Emma perguntou, enrolando espaguete no garfo. Eu lembro de você cobrando $1.200 no meu cartão corporativo e ainda conseguindo sair parecendo a heroína. Uma das minhas melhores performances. E eu pensei que você estava tentando me sabotar. Eu estava, mas então você fugiu e me deixou com uma conta enorme e 4 estranhos que, a propósito, acabaram se tornando clientes regulares. Verdade. Jonathan Lynn fechou mais 3 contratos conosco este mês. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos até que Victor pigarreou nervosamente. Emma, eu tenho uma pergunta para você. Algo em seu tom fez Emma parar de comer e dar-lhe sua total atenção. Victor se mexeu em seu assento, claramente nervoso. Então se levantou e se ajoelhou ao lado da mesa. Victor, o que você está fazendo? Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Emma Hayes, ele disse, sua voz ligeiramente trêmula. Você virou minha vida de cabeça para baixo desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Você me ensinou que a verdadeira liderança é sobre cuidar das pessoas, não controlá-las. Você me mostrou que uma empresa pode ser bem-sucedida e humana. E você, ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Você me mostrou que eu posso ser amado. Não apesar das minhas falhas, mas por causa delas. Emma cobriu a boca com as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você terá que me amar mesmo se eu derramar café em você de novo, ela disse, sua voz embargada. Victor riu, aquela risada genuína que ela amava. Eu vou te amar, especialmente se você derramar café em mim. Então, sim, ele disse antes que ela pudesse sequer terminar a pergunta. Sim para tudo para sempre. E quando ele deslizou o anel em seu dedo, Emma percebeu que às vezes as melhores histórias começam com os acidentes mais desajeitados, especialmente quando envolvem café derramado e chefes impossíveis que no final acabam sendo extraordinários 10.